Nós somos uma igreja que, como igreja família, gostamos de celebrar. Eu queria que você soubesse que mais um casal já recebeu o seu green card. Alright? Eduardo e Elisângela, que já receberam. Então, o seu está a caminho. O seu está a caminho. Amém. Tá bom. Tá chegando aí, não é isso? Tá bom. O nosso presbítero Reinaldo é uma pessoa muito sábia, né? E ele falou coisas bonitas aí. Quando ele falou aquela questão de ler, né? Reinaldo, está ouvindo isso? Que ele falou, Reinaldo, está me ouvindo? Ele está cumprimentando os floridianos. Né? Mas quando ele falou não gosto de ler isso, não gosto de ler aquilo, ele falou assim, eu me lembrei, porque você sabe que eu tenho um problema sério de alimentação, não sabem? Porque quando eu era menino, eram 6 irmãs e um menino, eu. Então eu só comia o que eu queria, do jeito que eu queria. Se sujasse o prato de feijão, eu não comia nada. A mãe fazia mingau, eu não gosto do mingau. E gente, hoje foi uma dose para poder trabalhar com isso, né? Eu não quero vocês como nossos filhos para crescerem enfraquecidos comendo mal da palavra de Deus. Então você vai ler tudo. O que você gosta, o que você não gosta. Porque Deus colocou tudo aqui na Bíblia para você ler. Então seja esse método, seja qual outro método, você precisa ler a palavra todos os dias. Vocês se alimentam todos os dias? 3 vezes pelo menos por dia? Alguns 5 vezes, né? Então você vai todos os dias. Isso é de graça. Pegue o seu leitura de um nome e eu lidero por exemplo, com exemplo. Então leiam, pega aqui o seu. Não é por família, tá? Agora, alguém já falou para mim, nessa semana alguém me disse, pastor, eu tenho dificuldade de ler, então eu estou ouvindo. Excelente ideia. Coloca, né, no telefone ou no carro, onde é que seja, né, o seu aparelho, né? Você pode ouvir a palavra de Deus, mas leia diariamente. Vai marcando, li. Você vai ficar assim, saudável. Vegetais, verduras, legumes. Ai, Senhor. Picanha. Tudo. Você precisa de tudo. Então faça isso, né? Eu entendo que ele falou que é normal isso, mas pega isso aí com gozo, você vai fazer tudo bem, tá? A nossa igreja usa o calendário cristão. Quero encorajá-lo a estar conosco todos os domingos, você vai sempre aprender um pouquinho mais, né? Seja o culto espanhol, português, inglês. E no calendário cristão, o mês de janeiro é o mês chamado da Epifania. Pastor, que coisa é essa? Epifania. O termo quer dizer o seguinte, é a revelação, a manifestação, a expressão de Jesus. Então, né, vai sendo passado, apresentado, Jesus vai sendo... Então, essa série será esse mês de janeiro inteirinho, baseado nessa ideia de conhecendo a Jesus. Se Ele se revelou, o que é que nós devemos ouvir e aprender com Ele? Para isso, eu vou pedir a você que abra em João 14. É a primeira dessa série de manifestação de quem Jesus é. Então, nesse mês de janeiro, que nós vamos estar aqui nesse CP, assentados mesmo como estamos. A minha versão, esse RSA, essa é revista corrigida, né, da Almeida, né? Então depende da sua versão, mas essa é a versão que eu vou estar usando. Algumas versões são um pouquinho diferentes. Olha a palavra do Senhor, primeiros 6 versículos. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Acalme seu coração. Jesus falando, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos todos juntos falar o versículo 6, vamos lá? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida.
Ninguém vê ao Pai senão por mim. Mais uma vez, disse-lhe Jesus: Pai querido, mais uma vez, Senhor, eu quero lhe pedir, continua conosco, Pai, expandindo, falando, Senhor, abrindo nossos corações e entendimento, para nós captarmos e também abraçarmos a Tua palavra nessa manhã, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Para a questão de contexto, né? Se você olhar no Evangelho de João, principalmente dos capítulos 14 até o 16, você vai notar que Jesus está falando de uma maneira que ele está se despedindo dos seus discípulos. Últimos dias do seu ministério terreno com seus 12 discípulos. Você vai perceber que ele está nesse 14, 15 e 16, ele vai estar trazendo uma palavra de conforto. Uma palavra de conforto porque ele está preparando os discípulos agora que está eminente a sua morte. Ele já havia falado bastante sobre isso nos 3 anos, mas eles às vezes não captavam. Como fala, entra um ouvido e saiu no outro, não entendiam, então eles não estavam captando. Agora Jesus começa a cuidar do coração deles, cuidar dos seus sentimentos, preparando-os para a sua partida, para a sua morte que estava eminente. Mas também Jesus já o estava preparando, ele vai falar sobre o Espírito Santo, envolveu a presença, a chegada do Espírito Santo, em questão de conforto e de fortalecimento para as tribulações que eles iriam enfrentar, porque eram seguidores de Jesus. Às vezes nós perdemos essa perspectiva de que caminhar com Jesus, nós estamos na contramão do mundo. E na contramão do mundo sempre vai ter tribulação. Sempre vai ter aquela pressão contrária. E ele sabia que aqueles seus seguidores iam passar por muitas tribulações pelo fato de que eles seguiam a Jesus. Então está aí um contexto para você poder acompanhar, caso você queira se aprofundar no Evangelho inteiro, mas principalmente 14 e 16, depois com a sua prisão e tudo mais, né? No capítulo 17, você vai ver a oração dele sacerdotal. Depois ele tem instruído, confortado, ele ora pelos discípulos. Um capítulo inteiro da oração de Jesus. Vale a pena. O que nós vemos aqui? Como é que é o nosso Senhor? Eu fiquei muito tocado porque nós começamos a ver algumas questões assim, muito particulares sobre quem Ele é. Ele não é um Deus distante. Jesus é Deus, Ele não está lá em cima, distante de nós. Ele almeja, Ele quer estar conosco. Então esse primeiro aspecto eu falei, Ele deseja e quer e está estabelecendo um relacionamento pessoal. Ele é Deus, mas ao mesmo tempo Ele é Deus conosco. Ele quer estar conosco. É interessante que quando os discípulos estavam prestes a celebrar a última Santa Ceia, ou a Santa Ceia como fazemos hoje, a última ceia com Jesus, ele falou assim: olha, eu ansiava ter esse momento, eu quero estar com vocês. Então nós vemos um relacionamento pessoal. Como, pastor? Nas suas palavras, não se turbe o vosso coração. Gente, imagine, se fosse eu que estivesse prestes a ir para o jardim do Getsemane. Você se lembra do jardim? Onde a sua ansiedade, o seu sofrimento como ser humano foi tão intenso que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Imaginou a ansiedade, a agonia que Jesus enfrentou no jardim? Se eu estivesse no lugar de Jesus e você também, e soubesse que um dos 12 escolhidos a dedo, depois de uma noite inteira de oração, iria me trair, se eu soubesse que aquele que eu elevei, separei, ficou claro pelos seus dons e talentos que ele ia ser o líder dessa nova igreja, Pedro iria me negar 3 vezes. E se eu estivesse sabendo do sofrimento que seria a cruz, você entende que se fosse você, nós estaríamos preocupados com a agonia que nós estamos enfrentando. Eu não queria pensar no bem-estar daqueles que estavam ali comigo. Você notou o relacionamento pessoal que Ele quer ter com você e comigo? Ele, não é que Ele, sou Deus, não, Ele sofreu tudo isso, mas Ele suspende para se envolver com você e comigo. As suas lutas, os seus desafios, os seus sofrimentos ficam em segundo plano. Agora você é prioritário. E isso não mudou com o nosso Senhor. Isso é por causa do seu amor para conosco.
Ele deseja, se você ainda não sabe disso, Ele é o nosso Salvador, mas Ele quer um relacionamento pessoal com você, íntimo, caminhe comigo, por isso segue-me. Ele, o seu convite, venha a mim, todo que está cansado e oprimido, aprendei de mim, ande comigo. É um chamado, é um trazer para perto. Eu não sei onde você está nesse novo ano, mas se nós não formos transformados, o ano pode ser novo, mas nós não vamos ser pessoas novas nesse novo ano. Eu não sei onde você está com Jesus, mas que esse começo seja um de recalibrar, de refocalizar. Realmente eu tenho um Senhor que se importa comigo, que quer ter um relacionamento pessoal comigo, que coloca de lado os seus desafios e me coloca em prioridade. Me faz muito pensar em amor de mãe e pai, né? Que coloca tudo ao lado e põe os filhos à frente. Você conhece Jesus dessa maneira? Há um pouquinho mais a respeito dele que eu gostaria que você visse. É que ele fala para nós sobre a casa do meu Pai. Jesus ensinou os discípulos a orarem, e ele falou assim: quando vocês orarem, digam Pai Nosso, não foi? Mas antes da casa ser nossa, antes do Pai ser nosso, é dele. A casa do meu Pai. E ele diz assim: há muitas moradas. Você deve ler mais depois o versículo completo, mas o que isso quer dizer? O que está implicado aqui? Obviamente que ele está falando de um tempo distante, um tempo no futuro. Ele está apontando para um depois dessa vida. Apesar que às vezes nós vivemos como se não quiséssemos encarar o fato de que a todos nós foi concedido o privilégio de vivermos uma vez e depois estarmos diante do Pai, do nosso Senhor, para o julgamento, para a vida eterna com Ele, ou vida eterna sem Ele. Mas o fato é que existe uma vida depois da morte. Podemos fazer poesia o que quiser aqui, mas há uma vida depois da morte. A morte não é o fim de tudo. Quando nós morremos, não termina. É apenas um capítulo. Agora nós estamos diante do Senhor para a eternidade. Mas aqui em Jesus nós descobrimos alguma coisa maravilhosa. Existe um lugar chamado casa do meu Pai, nos termos de Jesus, que nós também chamamos de céu. E Jesus disse: é a casa do meu Pai. E essa casa é boa. Ele vai dizer para nós que na casa do meu Pai há muitas moradas. Alguns já falaram que são mansões celestiais. Nós cantamos assim. O que ele quer dizer com isso? Qual é a ideia? É que tem espaço, é confortável. Eu não vou dizer que é luxuosa, mas a ideia é o seguinte: tem lugar para todo mundo, e um lugar especial do seu jeitinho, te esperando lá no céu, se você estiver com Jesus. Você captou essa ideia? Imagine, me preocupei com você. Se você quer pensar uma mansão, a mansão do seu jeito, do seu tamanho, do seu gosto. E ele diz: tudo isso para que eu esteja com vocês. Um lugar para todo mundo, e um lugar especial para cada um. Irmãos, mesmo que alguém não creia em Jesus, toda a humanidade sonhar com esse lugar, o paraíso, o nirvana, o lugar depois, tudo mais. Você vai ver um pouquinho mais adiante que Jesus vai colocar isso de maneira muito clara, que somente há um caminho para chegarmos até Ele. O que mais nós aprendemos aqui? É que Ele quer não só, Ele deseja um relacionamento profundo conosco, não só aponta para que vai haver um momento que nós vamos terminar essa caminhada, vamos estar na eternidade, mas Ele fala o seguinte: eu estou preparando, deixa comigo. Me perdoam essa expressão em português, né? Mas a ideia, deixa comigo, eu estou cuidando. Gente, toda religião no mundo sonha com esse paraíso, com essa vida depois da morte. Mas todas as religiões estão montadas numa estrutura que você tem que trabalhar para isso. Você pega o judaísmo, você tem que trabalhar para isso. Você pega o budismo, você tem que trabalhar para isso. Você pega o espiritismo, você tem que trabalhar para isso. Você pega o testemunho de Jeová, você tem que trabalhar para isso. Você pega os mormons, você tem que trabalhar para isso. Eu tenho muito cuidado de não criticar a Igreja Católica Romana, porque às vezes nós protestantes também fazemos o mesmo. Mas infelizmente muitas das práticas da Igreja Católica Romana, você tem que trabalhar para isso.
Jesus diz assim: deixa comigo. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu diria, eu vou preparar-vos o lugar. Está apontando porque tudo que era necessário para que você e eu fôssemos até a casa, Ele fez. Nós não tivemos que subir uma montanha para podermos lá. Ele subiu a montanha. Nós não precisamos ir para a cruz. Ele foi para a cruz. Nós não precisamos ser aquele filho exemplar que foi obediente em tudo, se esvaziou até a morte, porque Ele já fez isso por você e por mim. Deixa comigo, Jesus está falando. Eu vou preparar-vos lugar. Para quê? Para que onde eu estiver, você esteja sempre comigo. De novo, pessoal, eu quero estar com vocês. A Santa Ceia é um ensaio para o dia da ceia do Cordeiro, quando nós vamos estar com Ele para sempre e sempre e sempre. Então Ele está dizendo, eu estou indo, eu vou preparar um lugar para você. E melhor ainda, Ele fala assim, e eu mesmo vou estar ali para recebê-los. Imagina, eu preparo e vou estar à porta para chegar a você. Não é tão interessante que às vezes nós somos convidados para algum lugar e a gente conhece talvez só o dono da festa, né? Ou uma pessoa da família. E a gente chega naquele lugar, todo mundo estranho. Eu sou assim, pelo menos. Aí você fica até um pouco assim desequilibrado. Até que você vê aquele rosto familiar. O que acontece? Aí você respira fundo. Não é assim? Jesus está dizendo o seguinte, você não se preocupe. Porque eu não só preparei o lugar para você, mas eu vou estar lá para te receber. Se você pensava que era São Pedro que ia te receber, eu tenho uma péssima notícia para você. Não vai ser o São Pedro, vai ser Jesus dizendo, ô servo bom e fiel, entra para a glória que está preparada para você. Está pegando essa ideia? Deixa comigo. Irmãos, isso não é um convite para preguiça. Isso não é um convite para você não precisar ler a Bíblia, nem seguir os mandamentos do Senhor. Isso é um convite para você. Ande nos meus caminhos, ande nos meus ensinamentos, conheça, mas deixa comigo esse aspecto de levar você à casa do Pai. Onde é que você está nesse novo ano? Mas aqui Ele vai falar alguma coisa que vai balançar um pouquinho, principalmente no ano de 2018. O ano do pluralismo, né? Todos os caminhos levam a Deus. E Jesus aqui, de uma maneira muito tranquila, Ele vai dizer para os seus discípulos assim. Ele vai dizer o seguinte, o único caminho. O único caminho. Ele começa provocando uma pergunta. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho, né? Mas é uma pergunta já capciosa para provocar. Ele conhece os seus discípulos, conhece os seus filhos, seu leitorado, vamos falar assim. Então ele está trazendo a eles essa necessidade de perguntar. E o Tomé, ele não vai vacilar, né? Ele vai perguntar, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Ele aqui vai começar a trabalhar. E Jesus vai apontar para eles. E ele vai dizer assim de maneira categórica, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O versículo que nós falamos. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Deixa-me colocar isso. Ele está dizendo assim, gente, eu sou o caminho. Jesus falando. Eu não estou apontando o caminho. Ainda há pouco eu estava falando de diferentes religiões, né? Eu não peço a você para seguir o que eu fazer. Eu já fiz isso por você. E ele acrescenta, eu sou a verdade, ou seja, eterna, completa. Eu sou a vida eterna, hoje e no futuro, vida completa. E ele fala, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, existe a casa do meu Pai, ele está dizendo. E nessa casa, somente eu posso levá-la até ali. Somente eu posso fazer isso. Eu sou o único que posso levar você a fazer isso. Eu sou o único que posso fazer de Deus o seu Pai. Eu sou o único que posso lhe dar o direito de ser chamado filho de Deus. Ele está dizendo o seguinte, olha, Buda, se fosse a questão das épocas, excelente pessoa, mas Buda não pode te levar ao céu. Confúcio, excelente o seu ensinamento, mas ele não pode te levar aos céus. Maomé, que homem disciplinado, excelente herança, ele não pode levar você aos céus. Joseph Smith, fundador dos Mormons, excelente, ele não pode, eu estou sendo aqui politicamente correto nesses excelentes, né? Se não me entenderam, ele não pode levar aos céus. Allan Kardec, excelente literatura, mas ele não pode te levar aos céus. Você está entendendo a ideia? Isso nesse mundo de hoje é uma bomba.
Porque todo mundo pensa, gente, não, peraí, que negócio é esse? Do jeito que cada um no seu, cada um na sua, né? Te leva ao céu. Jesus está dizendo o seguinte: eu sou o único caminho. Quando ele faz essa declaração, aí ele vai colocar aqui algumas coisas em perspectiva. Primeiro, se ele é o único caminho e ele deixa comigo, já fiz tudo, quer dizer o seguinte: até o mais miserável, até eu posso ir para a casa do Pai. Porque até então, se você é budista, se você é espírita, se você é seguidor do Mormon, o que acontece? Você precisa estar em dia com os ensinamentos, com as práticas. Estava aconselhando um casal que a noiva mora lá no estado de Utah, né? Vizinho, Idaho, Utah, aquela região dali, onde o mormonismo impera. Então, alguns dos ensinamentos me impressionam na disciplina, mas me chocam. Gente, como é possível que as pessoas vivam trabalhando sempre para a sua espiritualidade, para serem aceitos por Deus? Quando Jesus já disse: olha, eu já cuidei de tudo, eu já fiz isso por você. Você está me acompanhando? E ele diz: eu não sou o que aponta o caminho para você chegar ao nirvana, para chegar ao paraíso, para chegar ao céu, para chegar a ser iluminado. Eu sou o caminho. Você não segue a mim, você recebe a mim. Eu sou o único caminho. Então ele abre espaço para todos. Eu não sei você, gente, se fosse na base da disciplina, eu não ia para o céu. Só estou indo para o céu porque Jesus teve misericórdia na minha vida. E eu creio que a maior parte de nós pode assinar embaixo, não é isso? Nós nos conhecemos. Se fosse ter que fazer disciplina, eu estava frito. Ia ficar lá no inferno para sempre. Mas graças a Deus, porque em Jesus nós temos essa oportunidade. Até o mais pobre, até o mais vil, até o pior dos pecadores tem lugar na casa dos céus. Mas por outro lado, isso limita. Gente, como limita? Porque agora eu tenho que fazer uma decisão. Que decisão é essa? Eu não posso aceitar as coisas boas que Jesus falou e ignorar palavras como essa. Às vezes é fácil, você ama seus inimigos. Bom, não devolva o mal com o mal. Abençoe os que te maldiçoam. Coisas boas que a gente deve fazer. Mas quando Jesus fala que eu tenho que deixar tudo mais e só segui-lo, Jesus, espera aí, né? Não é difícil? Então nessa hora eu tenho que decidir uma coisa. Será que Jesus é alguém que mentiu? Algumas vezes falou a verdade, mas que nessa altura ele está mentindo. Ele não pode existir só um caminho a Deus. É um mentiroso ele? Ou então ele é um doido, pode pensar assim, né? Esquizofrênico, me perdoe a expressão. É alguém que sonha muito, fala as coisas, doença, né? Mas que vive num mundo de fantasia. Será que Jesus é uma pessoa doida? Ou então ele é verdadeiro? Se ele é verdadeiro, eu tenho que decidir. Alguns exemplos para você da Bíblia. Por exemplo, pessoas que já decidiram: mentiroso, doido, verdadeiro, tá? Olha só, que já decidiram. Lá nos primeiros apóstolos, né, no primeiro início da igreja, falaram assim, né? Não há salvação. Os apóstolos decidiram isso. Aqueles que começaram a igreja agora com o Espírito Santo: não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Entenderam isso? Eu estava falando ainda há pouco da igreja católica romana, gente. Eu sei que apela muito à estrutura humana, a mãe de Deus, mãe de Jesus. Lembra-se, Maria foi um servo, uma serva de Deus, um instrumento nas mãos de Deus. Aqui disse: Deus, meu Salvador, eu preciso de um Salvador. A própria disse isso. É um crime espiritual elevar Maria: ore por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. É um crime fazer isso, porque só existe um nome, só um mediador. Eu não estou aqui falando mal de outras igrejas, estou dizendo a você, gente, se Jesus falou isso, se eu sou o único caminho, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não há outro nome, nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Paulo, o apóstolo, também decidiu isso. Ele diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E quem é? O homem Cristo Jesus.
independentes, autoridades independentes. João, lembra-se de João? Aquele discípulo que ele fala, aquele a quem Jesus amava, olha o que ele fala para nós. João é amoroso que dói, né? Muito, filhinhos, filhinhos, filhinhos. Ele chega aqui e diz o seguinte: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem é seu Filho? Jesus. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um Filho de Deus, não tem a vida. Não vai morar na casa do meu Pai. Mentiroso? Doido? Ou verdadeiro? Nós temos que decidir. Nós temos que decidir. Onde é que você fica? Se ele é o Filho, se ele é verdadeiro, se realmente é o único caminho, você já o recebeu. Se ele é realmente Filho de Deus, você está tentando selecionar aquilo que é bom, que é agradável, ou você está aceitando realmente? Não é o que eu acho, nem que eu quero, nem que eu gosto. Eu não tenho o privilégio de selecionar. O Senhor o exaltou. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. O que eu vou fazer? O que farei? Vou te ajudar na decisão, porque na palavra de Deus nós temos já uma ocasião que a multidão falou para Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Eles entenderam isso. Que faremos, irmãos? Como é que a gente sai dessa? Como é que eu posso decidir? Pedro foi muito claro, ele disse assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Deixa eu colocar isso em parte. Eu creio que o Pedro falou muito claro assim, né? Ele disse o seguinte: olha, vou deixar para vocês assim muito, acho que o Pedro era presbiteriano, que ele falou assim, vou deixar muito claro, né? Ele falou assim: primeira coisa, vocês se arrependam. Que arrependam? É parar de olhar para Jesus como esse mais uma opção entre os muitos desse mundo. Ele não é uma opção, Ele é a única opção. Ele não é mais um caminho, Ele é o caminho. Primeiro, arrependa-se disso. Arrependa-se dos seus esforços próprios. Arrependa-se de toda essa ideia de que você é alguém que pode conseguir só a graça de Deus. Arrependa-se disso. Segundo, ele vai falar: cada um de vós seja batizado. Gente, o batismo não salva, mas o batismo é a expressão pública visível da nossa crença, como o nosso irmão Reinaldo falou no início, que nós cremos nas promessas de Deus, de que Ele nos separou, de que Ele nos colocou à parte, que Ele está trabalhando e operando em nós. Ser batizado também é se identificar com o povo de Deus. Ele dizia: eu não estou sozinho, não existe tal coisa, isso é um mito que a pessoa, Deus no céu, eu aqui na terra, eu não preciso mais de ninguém. Isso é impossível. A igreja é o corpo de Cristo. Como é que eu posso ter a cabeça que é Cristo e não ter o corpo? Você está se enganando. Faço parte desse tudo. Então ser batizado eu quero me incorporar a esse povo que segue ao Senhor Jesus. Mas ele diz aqui algo espetacular: e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha só: arrependimento, arrependa-se, batismo, Espírito Santo. Não é porque você foi batizado que você vai ter o Espírito Santo. Isso é um pacote, gente, tudo mais. Mas Ele vai te dar a presença maravilhosa de Deus na forma do Espírito Santo morando em você. Já captou isso? Se isso é a verdade, em 2018 e todos os anos daqui para frente, que vai acontecer é que, se houve arrependimento, se eu acompanhei com a expressão pública de pertencer ao povo de Deus, selado pelo batismo, e aí recebi o Espírito Santo, o que aconteceu? Eu já não sou mais aquela criatura que era. Agora eu sou uma nova criatura. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, a maneira de falar, a minha atitude, a maneira de pensar, o temperamento, os vícios, as mazelas, tudo ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus que habita em mim, que opera isso em mim. Toda vez que eu me deixo levar pelas coisas que eram, é porque eu ainda não permiti que o Espírito Santo de Deus, Deus mesmo que habita em mim, possa tomar as rédeas e o controle da minha vida. Deus não está em falta de poder. Nós estamos em falta de permitir que o seu poder seja realizado e opere em nossas vidas. Você está captando isso? Você imagina que
o ser criador dos céus e da terra, o Espírito Santo vive em mim, vive em você. Então como vou continuar da mesma maneira que eu continuava? Que eu tenho que acontecer comigo agora que eu já fui, tem que haver uma transformação. Eu preciso dizer, como Paulo falou, eu já estou crucificado com Cristo, não para ganhar a vida eterna, porque Ele já ganhou para mim. Crucificado diz o seguinte: eu vivo hoje, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Pela fé eu creio nas suas declarações, nos seus ensinos, que são contramão desse mundo, o qual me amou, porque Ele quer estar comigo, Ele me leva para a casa do meu Pai, e Ele deseja estar comigo, vai me receber, e se entregou a si mesmo por mim. Fecha tudo com chave de ouro. Você decide. Irmãos, não há, como a palavra de Deus fala, né? Olhos não viram, nem ouvidos ouviram que Deus está preparado para aqueles que o amam. Você não pode imaginar as bênçãos que Deus separou para vocês, mas precisa haver uma decisão. Mentiroso, doido ou verdadeiro? Ele já respondeu para ele mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você está pronto a começar esse novo ano com o nosso Senhor Jesus nesses termos? Nos termos dele? Recebam, arrependa-se, desista dos outros caminhos, desista dos esforços pessoais, agregue-se à família de Deus, renove o seu compromisso com a família de Deus, caso você já esteja agregado. Coloca isso aí em prioridade, Se você já pertence a Ele, não preciso nem pedir para que você receba o Espírito Santo de Deus, mas permita que o Espírito de Deus te encha outra vez, de forma agradável, profunda, completa, transformando o seu ser. Quero orar com você, nossos irmãos da equipe virão, e quero pedir nossos presbíteros que venham também. Feche os seus olhos agora. Pai querido, eu oro, Senhor, para que o Senhor possa estar conosco. Deus, continua a estar conosco. Senhor, onde falhei palavra, onde faltou o argumento, Senhor, completa o seu entendimento. Toca profundamente, Deus, eu te peço. Faz isso, Deus. Em o nome de Jesus. Amém.